Boa tarde a todos e todas. O Laboratório de Estudos Etnográficos e Antropologia do Direito, LAET, da Unifap, coordenado e liderado pelo professor Marcos Cardoso, ele vai dar início hoje ao ciclo de debates, dos 2021, dos seminários Cidadania, Administração de Conflitos e Justiça, com a palestra intitulada Precisão e Política, algumas considerações etnográficas, que vai ser ministrado, guiado pela professora Martina Alert. Bom, a professora Martina ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, pós-doutora pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia e Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão. E também coordena o Laboratório de Estudos em Antropologia Política da mesma instituição. Bom, como o Marcos já disse, a professora vai ter 1 hora para explanar. Depois, quem quiser fazer questionamentos pode deixar no chat. E aí a gente vai fazendo as rodadas de perguntas a partir da quantidade que tiver. Acho que é isso. A professora pode ficar à vontade. Só um momento, Martina, antes. As questões para a Martina e para o debate, elas serão... vocês abrem o microfone e falam. No chat é só a lista de inscrição, tá bom? Obrigada, quero agradecer a apresentação da Raíssa e o convite do Marcos para poder estar com vocês aqui hoje. Não sabia que estava abrindo um novo ciclo de debates, achei super bacana, né, poder estar com vocês então no início desses trabalhos de vocês desse ano. Começaram uma questão de interdependência, porque um país vende carvão para o outro Pessoal, país outro faz... Desligue o microfone, por gentileza. Isso, obrigada. Então, quero cumprimentar todo mundo, o pessoal que aí da universidade onde o Marcos está trabalhando, né? Muito legal a gente reencontrar os colegas, né? Marcos é meu veterano de alguns anos no doutorado, uns 2 anos, talvez, 3, não lembro direito, né? Estava escrevendo tese quando eu estava chegando, mais ou menos, né? Acho que era isso. Então, muito legal também ver a trajetória dos nossos colegas, onde eles estão, e especialmente conhecer vocês aí da Universidade Federal do Amapá, que eu não conhecia, e dessa feliz surpresa também de estar aqui, não só com algumas das minhas orientandas, que eu vi que estão na sala, e reencontrar também, né, os estudantes como o Pedro, que há muito tempo, e bem no início da minha trajetória, né, eu pude conhecer e a gente acaba reencontrando aí pelos caminhos das ciências sociais. Essa minha fala de hoje é uma espécie de reencontro, na verdade, também, com um tema de pesquisa muito mais antigo do que o que eu tenho feito nos últimos anos, mas é um reencontro com um tema de pesquisa que eu comecei a desenvolver na graduação, quando eu trabalhei no Núcleo de Antropologia e Cidadania, onde eu tive iniciação científica, né, sob orientação da Cláudia Fonseca, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um conjunto de pesquisas diferentes sobre programas sociais, políticas públicas, ideias como justiça, cidadania, acesso a direitos, e diversos pesquisadores de etapas muito distintas de formação que faziam pesquisa lá. E Cláudia sempre teve essa perspectiva de fazer os estudos etnográficos sobre o que ela chama, né, nos trabalhos dela, de grupos populares, parentesco, família, em grupos populares. Isso foi se desdobrando de maneiras muito interessantes na trajetória de cada um dos alunos do grupo, e na minha eu tive processos de afastamento e aproximação constantes com esses temas, que são os temas da graduação. No meu doutorado, que foi em Brasília, eu trabalhei com uma religião afro-brasileira aqui do interior do Maranhão, onde eu moro. Hoje dou aula aqui na Universidade Federal do Maranhão, há cerca de 7 anos, mais ou menos. E essa pesquisa é uma pesquisa que eu comecei, então, há mais ou menos 10 anos atrás, com uma religião de matriz africana ou afro-brasileira aqui do interior do Maranhão, chamada Terecô. Hoje eu vou fazer uma fala que é um pouco sobre o Terecô, mas é também sobre outras experiências de pesquisa nessa mesma cidade, que é a cidade de Codó, no interior do Maranhão. E aí eu retomo um pouco desses temas da graduação, que são essas formas de entender, né, a relação entre classe e antropologia, ou como pensar desigualdade social e antropologia. Então, vocês vão notar na minha fala que tem um encadeamento de alguns temas que são, na verdade, temas que perpassam minha trajetória,
e que eu estou pensando aqui a partir aí de um debate muito interessante que a gente faz aqui na antropologia brasileira, que está em diálogo com o que a gente chama de antropologia da política, especialmente de acordo com os trabalhos do NUAP, que é o Núcleo de Antropologia da Política, que ele tem sede no Rio de Janeiro, mas ele é, na verdade, uma rede de pesquisadores que hoje estão em diferentes universidades do Brasil. Então, ele começou muito vinculado a uma discussão do Museu Nacional com a Universidade de Brasília, com a Universidade Federal do Ceará, há mais de 20 anos atrás, mas hoje ele já tem, ele se tornou muito mais uma rede de pesquisadores interessados nesse tema, a qual, por exemplo, o nosso laboratório de estudos aqui, que é o Laboratório de Estudos em Antropologia da Política, também está vinculado. É um laboratório que eu coordeno na UFMA, mas em parceria com a professora Karina Biondi, que talvez vocês já conheçam o trabalho dela, não sei, sobre o PCC, eu vi vocês concordando. A Karina coordena o grupo na UEMA, eu coordeno na UFMA, e a gente faz algumas atividades separadas e algumas atividades em conjunto. Então, nós temos esses dois vínculos aqui dentro da Universidade Federal e da Estadual do Maranhão. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês um pouco da localização do campo da pesquisa que eu vou apresentar hoje para vocês, tanto com um mapa, para vocês conhecerem um pouquinho a estrutura aqui do estado do Maranhão, quanto com algumas imagens, já que vocês provavelmente não conhecem Codó. A Luciana Raiuza, que está aqui, eu sei que ela conhece, mas eu não sei se todos vocês conhecem a cidade, então trouxe algumas imagens para contextualizar um pouco da minha fala seguinte, que é quando eu vou, então, me referir à pesquisa através aqui da leitura de um paper que eu preparei para hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui, qualquer coisa vocês podem ficar à vontade para me interromper, Marcos, mas também qualquer um de vocês, se estiver muito rápido, se alguma informação não ficar clara, mas eu vou começar, então, projetando para vocês aqui a tela, só para compartilhar um pouquinho com vocês as imagens. Só um minutinho. Só deixa eu ver se eu consigo sair aqui rapidinho. Vocês estão conseguindo ver o mapa? Sim. Sim, professora. Sim, a gente só vai ter um problema porque ele travou aqui na minha tela agora, eu não consigo sair dele, mas daqui a pouco eu vou descobrir como. Esse aqui é um mapa que ele foi feito por um colega meu aqui da Geografia, da UFMA. É um mapa do estado do Maranhão, e vocês estão vendo em amarelo a localização do município onde eu fiz pesquisa, fiz e faço até hoje, pesquisa de campo, que é a cidade de Codó, o município de Codó, que é uma das maiores cidades aqui do interior do Maranhão, tem cerca de 120 mil habitantes, e vocês conseguem ver aí, então, essa localização já de uma região muito próxima ao estado do Piauí, depois eu vou falar um pouquinho dessa característica também regional, já mais próximo até a capital do Piauí, Teresina, do que a cidade de São Luís, né, que é a capital do Maranhão, onde eu estou nesse momento. Deixa eu tentar aqui passar para o slide seguinte, porque ele não está conseguindo passar aqui, então eu vou tentar sair dessa tela e passar para a próxima. Mudou para vocês? Mudou. Sim. Não tenho ideia de como eu fiz isso, daqui a pouco eu vou tentar fazer de novo, vamos ver se dá certo. Aqui são duas fotos, duas imagens do meu campo. Essa aqui é a rua da casa de uma mãe de santo que eu acompanho desde o início da pesquisa de campo em Codó, Dona Luizinha. Um pouco para vocês verem, né, as características das casas, das moradias. O bairro da Dona Luizinha é um bairro de formação de um período que eu vou contar um pouquinho para vocês, de uma disputa de terra, um período bastante violento de disputa de terra e grilagem de terra nessa região do Maranhão. E é um bairro constituído, então, de muitas famílias que vieram do contexto rural. Aqui do lado vocês estão vendo um salão de terecô, né, uma tenda religiosa, um terreiro dessa religião afro, que é uma religião de provável origem banto, muito próxima a outras religiões aqui do Maranhão, como o Tambor de Mina e a Pagelança. Vou falar um pouquinho dela também depois, embora possa responder mais para vocês, não vou entrar em detalhes, mas posso responder mais para vocês para frente. Vamos tentar ver se eu consigo colocar as próximas imagens aqui.
Essa primeira imagem também é um salão de Terecô, um outro salão, esse aqui num povoado da zona rural, da parte de dentro, né, olhando para esse povoado, para essa localidade. E aqui do lado é uma foto do centro da cidade, durante o período em que eu passei mais tempo na cidade, bem no final da pesquisa de campo da minha tese de doutorado, essa imagem, numa área que é uma área de comércio do centro, né, perto do Mercado Central, próximo a alguns terreiros, e especialmente um terreiro de um pai de santo muito conhecido na cidade, que foi o mestre Bita do Barão, que faleceu na Páscoa de 2019, se não me engano. E essa foto é até uma foto tirada de cima do carro de som do festejo dele. E aqui é uma foto da vista aérea da cidade, para vocês terem um pouco de dimensão de como é a arquitetura, né, as casas, a presença muito forte, né, das árvores, desse contexto. Vou falar muito dessa proximidade também do mundo rural e urbano, que conversam bastante, né? Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessas imagens para contextualizá-los e vocês conseguirem pensar tudo que eu estou falando também, né, nesse visual, nesse contexto, que é o contexto dessa cidade, que é a cidade de Codó. Bom, eu preparei, então, um trabalho para discutir com vocês que conta 4 situações etnográficas, para depois tensionar um pouquinho esses 2 conceitos, que são 2 conceitos ou categorias, né, que estão aqui no título do trabalho, que eu defini chamar como precisão e política, algumas considerações etnográficas. Entre os temas estudados pela antropologia, a política sempre figurou de uma maneira significativa. Como nos lembra Balandier, preocupações em torno da política do Estado participam da própria constituição da disciplina. A antropologia, não sei se todos aqui estudam ciências sociais, mas qualquer coisa e dúvida também vocês podem perguntar sobre isso depois, né? A distinguindo, por exemplo, de outras abordagens, como a da filosofia da política, e marcando uma distinção entre pretensas escolas de pensamento e apostas metodológicas. Ainda sobre os estudos antropológicos da política, Canhedo Rodrigues lembra ser este um recorte que tensiona ao máximo a forma conceitual da política no Ocidente e exacerba a necessidade do relativismo metodológico, ao tempo em que indica a necessidade de uma nova compreensão de etnografia na atualidade. Uma etnografia engajada, né, com essas diferentes coexistências. No Brasil, há poucas décadas, se desenhou de forma mais evidente um conjunto de trabalhos que se convencionou chamar de antropologia da política. Um dos seus elementos centrais é a compreensão de que a definição de política não deve ser dada a priori, mas conceituada etnograficamente, ou seja, a partir das experiências compartilhadas pelas pessoas. Como, por exemplo, o trabalho da professora Marisa Perano, né, ou do trabalho também do professor Márcio Goldman. Dessa forma, os sentidos prévios do Estado, racionalidade ou mesmo a compreensão de política, como uma esfera distinta de outras dimensões da vida social, como o parentesco e a religião, deveriam ser colocadas em suspenso. Esse texto se ancora no escopo dessas investigações, na perspectiva de uma compreensão etnográfica da política. Nele surgiu uma análise em torno de uma categoria que conheci durante o meu trabalho de campo, um trabalho de campo que realizo já há alguns anos. Essa categoria chamada precisão, que é a primeira categoria, na verdade, do título desse texto. Alguém que vive em precisão ou cuja vida é marcada por ela é uma pessoa que passa por dificuldades que, em grande parte, são financeiras. A ideia, entretanto, ela não pode ser resumida, me parece, à perspectiva de uma ausência de renda, uma vez que se relaciona com uma conjugação de fatores que deixa as pessoas vulneráveis e combina dinheiro, dificuldades de acesso a recursos e serviços, como atendimento na área da saúde, insegurança fundiária e desemprego. Conheci a categoria precisão quando iniciei há cerca de 10 anos uma pesquisa etnográfica em Codó, um município localizado na região dos Cocais, leste do Maranhão, nordeste do Brasil. A ocasião era a investigação que foi base da minha tese de doutorado, defendida na UNB, como eu disse para vocês, em 2013. Naquele momento, busquei compreender as relações entre pessoas e encantados, termo que designa as entidades de uma religião afro-brasileira chamada Terecô. Em Codó se estima existirem mais de 250 tendas religiosas, chefiadas por pais e mães de santo que se definem como sendo de Terecô, Umbanda
e ou candomblé. Existem possibilidades de combinação e agregação entre essas diferentes religiões. Além da pesquisa sobre o terecô, integrei uma equipe de estudantes e professores que fez campo com mulheres quebradeiras de coco sobre seu cotidiano, suas associações profissionais e as diferentes estratégias que utilizavam para enfrentar a fome, como a participação em programas governamentais. As duas pesquisas acabaram refletindo uma na outra, na medida em que não apenas os interlocutores se cruzavam, como diversos pais e mães de santo eram, mesmo quando residiam na cidade, trabalhadores rurais. Nesse sentido, se não mais faziam roça e quebravam coco, tinham mantido suas tendas e festas religiosas com recursos provenientes dessas atividades. Desde 2010 até o presente momento, esses interesses continuam figurando na minha pesquisa atual, realizada em São Luís e em Codó, agora com foco nas questões fundiárias, em povoados do interior, e na construção de casas na cidade. Além de encontrar a categoria precisão durante meu trabalho de campo, eu li sobre ela no livro da Flávia Moura, um livro de 2009, resultado de sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Maranhão. A autora ouviu sobre precisão quando conversava com alguns trabalhadores rurais que foram encontrados em uma fazenda de Codó em situação análoga ao trabalho escravo. Eles lhe contaram sobre o tempo da precisão, o momento do ciclo agrícola no qual ficavam mais vulneráveis e aceitavam o convite dos agenciadores para trabalhar nas fazendas da região com o roçado da juquira, como é denominada a limpeza de uma área para a pecuária, atividade considerada extenuante e inferior à lida com a roça. Ao perceber a reincidência dos homens em situações de trabalho degradante, Moura ouviu dos seus interlocutores a percepção de si mesmos como escravos da precisão, situação que os condicionava ao retorno às fazendas em busca de sustento. Tenho a impressão que os interlocutores de Moura e as pessoas com as quais convivo compartilham o sentido de precisão. Nesse texto, procuro esmiuçar alguns nuances dessa categoria, com a intenção de olhar a partir dela para os sentidos etnográficos dados à política. Para tanto, tomo a liberdade de conectar variadas experiências que vivi nos últimos anos, que, embora vividas em momentos e com pessoas diferentes, conectam pontos de uma delicada percepção sobre quem se é e em que lugar se está, sobre como agir e como fazer existir a vida em um mundo que tem a precisão em sua constituição. Tendo isso em mente, aí vou falar um pouquinho das três etapas aí do texto, né? Em primeiro lugar, escrevo sobre o sentido dessa categoria e a necessidade do correr atrás para diminuí-la. Como enfrentar e como diminuir a precisão. E o faço a partir de elementos da trajetória de duas mulheres, Luísa e Marta. Na sequência, eu penso a exploração da precisão, que é uma outra categoria êmica que surgiu no meu trabalho de campo, especialmente na relação com o Estado, a partir de um relato de uma reunião de uma associação de pais e mães de santo. Por fim, a partir do encontro das quebradeiras de coco com um deputado, penso em como a política é, diante da precisão, um contexto de apostas, sempre aberto às tentativas de fazer a vida acontecer. Vou começar a narrativa dessa primeira situação, quando eu vou falar um pouquinho da trajetória da Luísa e da Marta. Codó é uma cidade de 120 mil habitantes, localizada entre o Maranhão e o Piauí. A região é conhecida por referência à quantidade de palmeiras de babaçu, que tem presença expressiva na vegetação e que são a base da atividade extrativista de muitas mulheres da zona urbana e rural do município. O interior de Codó é marcado por fazendas agropecuárias, onde, aqui são palavras da Flávia Moura, a predominância da grande propriedade fundiária tem na produção do gado e na manutenção da terra como reserva de valor. Isso é importante, né? É sua principal função econômica. A configuração do contexto rural do município é expressiva da organização da cidade. A partir dos anos de 1970, com o incentivo de iniciativas como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, a valorização das terras levou a processos não raros violentos e ilegais de expulsão de famílias, de diversas famílias ou mesmo de comunidades rurais negras inteiras, das localidades que ocupavam historicamente. Essas famílias impossibilitadas de plantar e exercer diferentes ofícios onde viviam, mudaram para o contexto urbano, para bairros recém-formados e ainda sem infraestrutura, que cresceram de modo impressionante, especialmente nas décadas de 1980 e 1990.
Os locais de trabalho, entretanto, continuaram a ser na zona rural. As mulheres passaram a se deslocar cotidianamente para a quebra de coco nas regiões onde havia maior concentração de palmeiras. E iam e vão, né? De caminhão, de moto, de carro, a pé, de bicicleta. E homens e mulheres começaram a plantar linhas de roça em terras alheias, ou seja, terras que não lhes pertencem, terra arrendada especialmente para esse fim, normalmente paga com parte da produção. Dona Luizinha se mudou para a cidade nesse contexto, assim como outros membros de sua família. Hoje, com mais de 80 anos, ela mora em uma casa de porta e janela, vocês viram a rua numa das fotos, que possui nos fundos um salão de terecô, onde ela atua como mãe de santo. Luísa considera que vive uma vida simples, com poucos recursos financeiros, que provém exclusivamente da pensão que recebe pela morte do marido, que era trabalhador rural. Quando se tornou viúva ainda muito jovem, ela saiu da roça onde vivia com seus 3 filhos e veio procurar trabalho na cidade, isso no final dos anos 70. Luísa me contou que morou em taperas abandonadas, que fez os trabalhos que apareciam, como a quebra de coco e a limpeza de terrenos, conhecimentos laborais que possuía dada a vida no interior. Depois de um tempo, encontrou um lote sem morador, com um telhado, onde agasalhou as crianças e as coisas que possuía, erguendo as paredes de barro com suas próprias mãos. Sua vida era então marcada pela precisão, que diminuiu, segundo me contou, certo dia quando ela foi fazer compras em um mercado. A proprietária do estabelecimento, mulher de uma importante família libanesa e esposa de um político, tendo reparado em sua presença anteriormente, me perguntou se ela sabia fazer bolo de tapioca e de arroz. Luísa então se surpreendeu quando a mulher lhe deu os ingredientes e sugeriu que ela vendesse os bolos de porta em porta. Ela ouviu o conselho e em poucos dias ampliou seu comércio, buscando verduras no mercado central e revendendo aos vizinhos. A repetição constante desse episódio nas nossas conversas me fez considerar sua importância. Reconheço que a minha primeira leitura foi sobre a percepção da desigualdade que marcou o encontro dessas duas mulheres, separadas por condições e lugar no mundo. Uma mulher com dinheiro, família afamada de origem libanesa, esposa de um político e portando um dos sobrenomes mais conhecidos da cidade até hoje. E uma mulher migrante da roça, jovem viúva, sem escolaridade e sem nome conhecido, cabocla, como ela se define, com filhos pequenos e uma situação de precisão. Rapidamente, palavras como desigualdade, dominação, caridade vinham à minha cabeça, resumindo o vivido pela mãe de santo. Luísa, entretanto, indicava outros elementos a partir daquele encontro. Notei, então, que a diferença entre as duas mulheres e a vida que levavam não esgotava as chaves de leitura do episódio. Para a mãe de santo, a precisão era um fato sobre o mundo, algo que o constitui. Não existiam dúvidas sobre sua existência e não mais do que breves faíscas de esperança sobre a possibilidade de uma vida sem ela. Ela entendia, como outros dos meus interlocutores, que em certos momentos da vida a precisão aumentava, diante da perda de emprego, de uma doença que não permitia trabalhar ou da morte de um familiar. Em outros, ela diminuía, quando se recebia um benefício governamental, se conseguia um trabalho, se conquistava a aposentadoria. Entretanto, a despeito disso, a precisão estava sempre presente. Ela era, nesse sentido, uma constatação. E ler o encontro entre as duas mulheres no mercado apenas sob essa chave colocava Luísa em uma posição excessivamente passiva. Ela nunca ressaltou bondade ou caridade como características que deveriam ser valorizadas na mulher que lhe ajudara, pois sabia que a doação daqueles gêneros alimentícios não lhe trazia qualquer forma de prejuízo. O que ela reconhecia como positivo no ato da proprietária do mercado é que, por intermédio dele, ela não havia explorado sua precisão. Como uma evidência sobre o mundo, o problema para Luísa não era a precisão em si, mas o fato de que existe quem explora a precisão, quem deseja tornar o pobre mais pobre, quem pretende humilhar sabendo da condição de minoridade do outro. Explorar a precisão é tomar vantagem de uma condição de adversidade, e naquele dia a mulher do mercado não o tinha feito, embora pudesse. Além disso, eu gostaria aqui de sugerir que, em todas as vezes que Luísa me contou essa história, e foram diversas vezes, ela me dizia outras coisas. Ela falava sobre si mesma como um polo ativo da doação.
Quando percebeu a oportunidade presente no conselho recebido, ela não apenas o aproveitou, mas ampliou. Somou a venda de bolos de porta em porta o comércio de verduras. Nesse sentido, seu contar era também sobre o seu próprio caráter determinado, sobre o fato de que ela tinha conseguido aproveitar uma chance, sobre a importância da família e dos filhos que ela precisava sustentar, sobre sua capacidade de não esmorecer e correr atrás. Essa perspectiva de movimento está presente também na história de Marta, uma mulher de 30 anos que morava com o esposo e com 6 crianças, 2 filhos e 4 sobrinhos, que ela criava em virtude da migração de alguns familiares e do falecimento de outros. Entre as diversas estratégias encontradas por Marta para diminuir a precisão, estava a participação no programa Bolsa Família, uma iniciativa federal de transferência direta e condicionada de renda que existe no Brasil desde 2003 e que repassa aos seus beneficiários valores monetários mensais, mediante o cumprimento de condicionalidades. Marta investiu o recurso do benefício, especialmente no gasto com as crianças, mas em momentos de maior precisão, ela o utilizava para comprar comida, especialmente arroz. Quando as adversidades não eram tão intensas, era possível ficar um dia por semana sem quebrar coco, e nas palavras dela e de outras mulheres, dar um luxo aos filhos e netos, como uma comida diferente, um dinheiro para o sorvete, uma peça de roupa ou material escolar do gosto das crianças. O luxo, então, se contrapunha à precisão, e nesse caso vinha da ajuda, também uma categoria êmica, que elas recebiam do governo. Engana-se quem pensa, entretanto, que se entendia essa ajuda como gratuita e que poderíamos fechar essa cena em rótulos exógenos como o assistencialismo. Marta, nesse sentido, narrou em uma entrevista que nós fizemos com ela, os caminhos percorridos para conseguir receber o cartão do programa Bolsa Família. As idas aos diferentes serviços do município, as notícias e boatos sobre a vinda dos cartões, a espera e a emoção, o correr atrás. Baseada na sua experiência e na de outras mulheres que conhecemos, posso dizer que o recebimento do Bolsa Família era visto como resultado de uma luta empreendida contra o Estado, uma vez que o benefício não era garantido, e que as mulheres não poderiam ficar inertes o esperando. Eram elas que procuravam os centros de assistência social, que descobriam os meandros dos cadastros, mesmo sem saber ler, que se deslocavam a pé para perguntar sobre a chegada dos cartões, que dormiam em filas na rua esperando notícias, que saíam cedo e voltavam tarde, na contínua busca de informações. É interessante como a expressão correr atrás cruza diferentes pesquisas de campo no Brasil sobre as experiências de pessoas que são consideradas de classes ou grupos populares. A ver, por exemplo, o trabalho da Antonádia Borges e o trabalho do André Dumans Guedes, especialmente. Ainda que em certas narrativas preconceituosas e estigmatizadoras relacionem as condições de pobreza com posturas de acomodação ou passividade, o que a literatura produzida no âmbito das ciências sociais indica é o dinamismo presente no cotidiano das pessoas, as incansáveis e moleculares batalhas cotidianas diante da precisão. Vou partir agora para a segunda situação etnográfica, que eu chamei aqui de os papéis e as pessoas simples. Marta narrou com detalhes a luta que empreendeu contra o Estado para conseguir seu cartão do Bolsa Família. As idas e vindas entre sua casa, o posto de saúde, a Secretaria de Assistência Social, produziram incertezas que em parte se dissiparam quando ela conseguiu o pequeno artefato plástico, o cartão do Bolsa Família. Índice, então, de um tempo de menor precisão. Sua narrativa era permeada por desencontros com a linguagem empregada pelo Estado e por inúmeras tentativas de estabelecer uma relação com o programa social por intermédio dos procedimentos burocráticos, da produção e do uso dos documentos. Esses desencontros, vividos por Marta, Paradise e Paul, no Estado e suas margens, questionam a racionalidade e a imagem de legibilidade a partir das quais o Estado se apresenta, e mesmo é apresentado em certas abordagens teóricas. Um dos efeitos dessa imagem, segundo as autoras, é que as pessoas que vivem nas margens são percebidas como confusas, inaptas, não legíveis. Não seria possível, nesse enfoque, perceber como o Estado é colonizado e reformulado por pessoas como Marta, que passam a incorporar os papéis e documentos no seu correr atrás, tal como a população de rua estudada por Patrícia Schuch, em Porto Alegre. No âmbito das atividades das religiões afro-brasileiras em Codó,
os pais e mães de santo, que são também chamados de mestres, compreenderam a importância dos papéis como uma porta de entrada para um conjunto de recursos e conexões. Em torno do ano de 2009, antes mesmo de iniciar meu trabalho de campo em Codó, alguns deles passaram a se organizar em um grupo, a Associação de Umbanda, Candomblé e Cultos Afro-Brasileiros de Codó e região. Ela era liderada por um filho de santo de um terreiro de candomblé da cidade e tinha como objetivo auxiliar os religiosos a manterem suas tendas em funcionamento, além de desenvolver projetos sobre igualdade racial e respeito às religiões afro-brasileiras. Em 2011, a associação ainda vivia uma fase inicial dos seus trabalhos e estava envolvida exatamente com os papéis. Por seu intermédio, muitas tendas conseguiram um registro em uma Federação Nacional de Candomblé e por isso conquistaram os seus certificados, que são espécies de diplomas, onde tem algumas informações básicas sobre cada tenda, o nome de seu pai de santo, a data de fundação, uma espécie de atestado, né, documental sobre sua existência, que não raro é colocado na parede de cada salão. Mas havia ainda outras iniciativas no âmbito da produção dos documentos que se davam na associação. Por um lado, se incentivou os mestres para que fizessem estatutos de suas casas religiosas e que tivessem livros-ata registrando suas atividades. Isso, em grande parte, era muita novidade naquele momento. Por outro lado, se iniciou um levantamento das tendas e quartos de santo de Terecô, Umbanda e Candomblé da cidade, para fazer um mapeamento representativo da quantidade desses espaços. Naquele momento, entretanto, o debate mais proeminente era sobre a possibilidade de cada tenda conseguir expedir seu número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. Com esse número, seria possível entrar em projetos e acessar recursos financeiros, que, segundo informações compartilhadas informalmente, viriam para as casas religiosas da cidade. Esse foi o tema central da pauta de uma reunião que participei há alguns anos. Nela, Marcelo, que então era presidente da associação, lembrou os presentes que passaram exatamente um mês do dia que tinham procurado o prefeito para pedir ajuda com o pagamento do CNPJ. O procedimento burocrático do cadastro custava, na época, R$ 954, valor então considerado elevado para pais e mães de santo. O salário mínimo, na época, não chegava a R$ 600. A prefeitura, então, entretanto, apesar de ser procurada, não havia dado nenhuma forma de retorno à associação. Os mestres justificavam o pedido, dizendo que eram, em sua grande maioria, pessoas que obtinham sua renda do trabalho na roça, na quebra do coco e nas pequenas plantações, muitas vezes destinadas apenas ao consumo doméstico. Nós somos trabalhadores rurais, disse um deles. Somos pessoas simples e humildes. As ideias de humildade e de simplicidade eram utilizadas corriqueiramente pelas pessoas para falar sobre suas características, as características de suas vidas, então marcadas pela precisão. A fim de enfatizar suas dificuldades em termos financeiros, os presentes lembraram que eles próprios arcavam com o dinheiro para a realização das festas, realizadas como parte da obrigação às entidades. Cada tenda de religião afro-brasileira tem pelo menos uma festa anual, né? Que é dedicada ou a um santo católico, ou a um orixá, ou a um encantado. Uma mestra, que eu então não conhecia, disse que dormia sempre preocupada, porque sua festa estava chegando, em suas palavras, a nossa festa está chegando, o povo vem, tem que dar comida, hospedagem, mostrar a força da nossa Umbanda e da cultura de Codó. Os festejos, como são chamadas as festas, que possuem até 9 noites de duração, eram vistos como exemplo de dedicação extrema à religião e envolviam despesas expressivas com a indumentária ritual, a decoração, a comida, o pouso oferecido aos visitantes. Eu faço as minhas festas no maior sacrifício, disse um pai de santo chamado João Tavares. Hoje ele já é falecido. Marcelo já tinha me dito, alguns dias antes, frase semelhante, quando reconheceu as dificuldades encontradas pelos mestres para manter essas celebrações, diante da humildade de suas condições de vida, quando, aí em suas palavras, ficam quebrando coco um tempo para conseguir pagar um festejo. Eu gostaria de sugerir, entretanto, que essas falas não podem ser reduzidas a um anúncio da precisão. Quando a prefeitura não respondia às pessoas simples e humildes, ela explorava a precisão, pois se valia da vantagem de possuir em suas mãos
os recursos e os canais de acesso à burocracia, e não os compartilhava. O relato sobre a continuidade da reunião ajuda a compreender isso. Marcelo então seguiu o encontro, consultando os presentes sobre o que fazer na sequência. Pais e mães de santo levantaram algumas ideias possíveis. Maria dos Santos, uma importante mestra da cidade, sugeriu uma ida até a casa do prefeito para uma conversa. Ela entendia aquele momento como um ato de abrir uma vereda, nas suas palavras, ou seja, abrir um caminho novo, uma nova forma de reconhecimento por intermédio do CNPJ. Tê-lo significaria para ela uma autonomia, inclusive em relação ao poder público, mas o caminho para consegui-lo implicava no investimento nas relações com ele. Outros indicaram a possibilidade de tentar um diálogo, uma audiência, talvez, com a então governadora do estado do Maranhão, afinal a cidade era afamada e muito conhecida por suas tendas de religião afro-brasileira. Era consenso que eles deveriam agir antes do tempo da política, ou seja, antes do período das eleições. Uma categoria essa de tempo da política bastante conhecida, né, nas etnografias da antropologia da política do NUAP. No tempo da política, eles sabiam que seriam procurados em suas casas, seriam foco de atenção e de promessas. Mas o tempo da política era um período de enganação e de falso apoio. Essa palavra até uma palavra que foi dita na reunião. Pois, e aí a fala de uma mãe de santo também, depois que a maré esfria, um aperto de mão acaba. Como mencionou um jovem advogado que acompanhava o encontro, parece que a gente quer fazer umbanda, mas eles, os políticos, querem é fazer política com a gente. Ou seja, querem enredá-los no tempo da política, nas eleições e na disputa de votos e não atender às suas demandas. A procura no tempo da política, então, não era vista como uma preocupação genuína, como uma preocupação honesta dos candidatos. Mas, como afirmou uma mãe de santo, era uma forma de discriminação. Ela disse que, nos momentos em que eles realmente precisavam de ajuda, eles eram simplesmente ignorados. Em suas palavras, ela denunciava: nós não aguentamos mais essa discriminação, é preconceito racial, é por religiões. Na sequência, ela fez uma pergunta retórica a nós que estávamos presentes no encontro, dizendo: por que nós temos que ficar calados? Nós temos uma voz e uma voz alta. Sua fala foi seguida por Dona Maria dos Santos, que disse que eles deveriam ficar atentos e engajados. Em tom de animação, o final da pauta teve falas indicando a possibilidade figurada e literal do movimento. Agora a fila vai andar. Agora vamos andar com as nossas próprias pernas, eles disseram. Em consonância com o correr atrás, o número do CNPJ, ainda que um documento pouco conhecido por alguns, distante dos seus cotidianos e de um valor expressivo, era muito caro, era a possibilidade de garantir o funcionamento das atividades das tendas, das quais a vida dependia em seu sentido mais profundo. Restava então fazer pressão, abrir uma vereda, construir uma parceria com os políticos, mesmo sabendo que eles, não sendo humildes e simples, estavam na posição confortável de explorar a precisão. Vou agora para a terceira e última situação etnográfica que eu escolhi para o texto, que se chama Um Altar à Espera de um Santo. Assim como pais e mães de santo discutiam formas de fazer a prefeitura escutar suas demandas, também as quebradeiras de coco, organizadas nas associações do perímetro urbano. Existem associações no perímetro urbano e no perímetro rural, né? Quando a gente fez a pesquisa, essa pesquisa sobre a qual eu vou narrar agora, a gente fez com as quebradeiras de coco que moravam na cidade. Então, era uma associação urbana. Também as quebradeiras de coco organizadas nas associações do perímetro urbano utilizavam iniciativas para melhorar as condições de vida das suas associadas. Elas caminhavam, por exemplo, aos centros de referência em assistência social do município, para solicitar a doação de alimentos, ou à prefeitura para pedir uma reunião com o executivo, faziam abaixo-assinados requisitando a reforma de pontes e a melhoria de estradas para chegar aos locais do extrativismo. Uma das principais reivindicações de uma das associações de quebradeiras de coco, a Associação da Rua do Puraquer, é assim que ela se chamava, quando nós fizemos a pesquisa na cidade, eram cadeiras e ventiladores para tornar mais aprazível os encontros dentro do prédio de alvenaria que elas tinham recém-construído, com o auxílio de uma organização não governamental. Nele, havia um salão com janelas e um segundo ambiente, onde ficava uma prensa para extrair azeite das amêndoas de babaçu.
As mulheres não tinham, entretanto, dinheiro para mobilizar o espaço e costumavam, para as reuniões, trazer cadeiras de plástico de suas próprias casas. Elas encontraram uma potencial solução para esse problema quando souberam da vinda de um deputado, um nativo da cidade, mas que vivia na capital São Luís, ao município. No dia esperado, faixas o saudavam na fachada do prédio e elas aguardavam sua chegada na parte interna do espaço, a despeito do calor intenso comum na cidade e mais evidente naquele ambiente sem ventilação. Elas tinham a companhia de mulheres, também quebradeiras de coco, de outras cidades, participantes do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco, o MICCB, iniciativa que existe desde meados da década de 1990 e que luta pela valorização do trabalho extrativista das mulheres. As quebradeiras de coco, naquele momento, ainda estavam se aproximando do MICCB, e era possível perceber as diferenças entre as falas das representantes dele, alinhadas em torno da valorização e da identidade das quebradeiras de coco, e das mulheres da própria associação, ainda menos íntimas ao linguajar da militância. A despeito disso, naquele dia houve o pronunciamento do movimento, que ainda animou o evento com cantigas conhecidas entre as quebradeiras de coco. A presidente da associação falou sobre a história do grupo, mencionou as características do árduo trabalho da quebra, citou o equipamento que possuíam para fazer o azeite de babaçu e deixou bem clara a intenção daquele encontro. Elas esperavam do deputado um auxílio, a doação de cadeiras e de ventiladores. Uma característica da associação era de que seus integrantes então viviam na cidade e quebravam coco no interior. O trabalho era considerado pesado, pois a rotina envolvia acordar muito cedo e voltar para casa no meio ou no final da tarde. O ganho financeiro era normalmente diário, pois não raro se vendia o coco ou partes dele, como a casca ou a amêndoa, no mesmo dia da quebra. Havia uma intensidade do emprego do corpo na atividade, pois depois da coleta, a quebra era realizada pelas mulheres que, sentadas no chão, utilizavam um machado e um porrete para abrir o coco e separar seus elementos. O caráter árduo e a baixa remuneração da quebra levavam muitas mulheres a desejar um futuro distinto para suas filhas e filhos, apesar de ser essa uma atividade tradicional e intergeracional. Falar apenas do caráter árduo da quebra, entretanto, era reduzir a forma como ela era percebida pelas mulheres que conhecemos, que tinham, como expressaram naquele dia, orgulho da sua atividade profissional. Havia características no trabalho que eram valorizadas pelas mulheres. Retomo Marta, pois ela evidenciou essas características quando comparou a quebra com o trabalho doméstico. O único, segundo ela, disponível na cidade para as mulheres, e também considerado um trabalho de baixa remuneração. Na época, as empregadas domésticas ganhavam normalmente para trabalhar 6 dias por semana, inclusive aos sábados, cerca de R$150 por mês. Segundo Marta, ser quebradeira de coco lhe garantia maior flexibilidade, pois era possível adequar os dias e horários de trabalho sem depender de outra pessoa. Podia-se morar em casa e não na casa do patrão. O trabalho com o coco, apesar de extenuante, tinha em contraposição a alegria e a liberdade do mato. Segundo suas palavras, no meu mato eu me governo. Eu arrumo os meus cocos, se cansar eu me deito, eu tomo água, eu descanso, ela dizia. Depois da presidente da associação comentar sobre quem elas eram, o deputado também discursou, lembrando sua origem familiar e sua identidade codoense. Mencionou aspectos de sua trajetória ligados à educação e ao ensino superior no Maranhão. Cumprimentou as mulheres e enfatizou algumas das características do seu trabalho como extrativista. Para minha surpresa, que associei sua presença no local a alguma afinidade ao modo de vida das quebradeiras de coco, ele justificou o valor irrisório pago pelo quilo do babaçu, afirmando ser um trabalho muito diferente do que um do médico que tinha estudado para desempenhar sua função. Sua falta de empatia com a rotina e as condições de trabalho das quebradeiras não passou despercebida de alguns estudantes que assistiam ao evento. Eles também estranharam a fala, que lhes pareceu ofensiva e justificava o baixo valor pago ao trabalho das quebradeiras de coco, com argumentos que ignoravam todas as desigualdades que configuravam as diferentes ocupações profissionais.
A forma que demos aquela escuta, entretanto, não foi a mesma que foi dada pelas associadas. Dona Marisa, que era uma quebradeira de coco, depois de ouvir nosso comentário, simplesmente ignorou nossa preocupação, dizendo que o mais importante era notar, e aqui em suas palavras, que o altar está posto, agora só falta o santo. Tenho a impressão que Dona Marisa nos disse que entendemos o evento de uma forma muito limitada. Nossa indignação obliterava o fato de que elas conseguiram trazer o deputado em sua visita à cidade até a sede da associação, que contaram a ele sobre as condições de execução do trabalho e sobre as dificuldades que enfrentavam. E ainda mais importante, que o fizeram reconhecer, na frente da audiência presente, que lhes concederia as cadeiras e os ventiladores. Dada a distância entre os políticos, que não são vistos como pessoas simples, e o seu cotidiano, o encontro era um feito memorável, um exemplo de sua capacidade de mobilizar conexões. Dona Marisa, me parece, também sabia que, a despeito de todos os esforços para promover aquele encontro, nada estava garantido. A partir daquele dia, o deputado não poderia dizer que não conhecia a condição de precisão das quebradeiras de coco, mas ele ainda poderia explorá-la, uma vez que nesse altar ainda faltava o santo. Vou partir para as considerações finais, que eu chamei aqui de qual política se vê a partir da precisão. Bom, nesse texto, nessa fala, procurei trazer os sentidos de uma categoria que conheci no trabalho de campo, a precisão. Ela é uma forma êmica de falar sobre as adversidades cotidianas. A precisão é percebida como algo que constitui o mundo e não como uma exceção, como algo que aumenta ou diminui, mas que possui uma existência concreta. É, portanto, uma constatação. Não é, entretanto, uma espécie de sentença que induz a passividade, uma vez que nas situações narradas as ideias de movimento, luta, engajamento e responsabilidade estão presentes, como na expressão correr atrás. Sugeri essa como uma chave para pensar que Luísa, quando aceitou a doação dos ingredientes do bolo, ou Marta, quando recebeu o cartão do Bolsa Família, contaram esses episódios como marca de sua própria agência. Igualmente vemos essa postura na forma como as pessoas que se engajavam de maneiras múltiplas em iniciativas de melhoria de renda, cientes do seu caráter sazonal e dos impactos do tempo da política, estavam sempre atentas aos cadastros e aos registros. A precisão é, então, respondida pelo movimento. É nesse sentido que ouvi algumas vezes que a precisão mais dura, a mais difícil, é aquela que paralisava. Uma doença que impossibilitava alguém de trabalhar ou de procurar emprego era a pior precisão. Uma distância geográfica tão grande que não permitia acessar informações, como acontecia com algumas pessoas que tinham dificuldades em se deslocar aos serviços do Estado, era uma dura precisão. Ou ainda, o uso de substâncias psicoativas de forma tão intensa que a pessoa perdia sua vontade e não podia mais correr atrás, também era precisão. Havia ainda o verdadeiro problema da precisão, o fato de que existem pessoas dispostas a explorá-la, a ignorar os outros, a discriminá-los e a humilhá-los. É nesse sentido, me parece, que é possível pensar na precisão como algo que anuncia as possibilidades de cativeiro ou de perda da liberdade. Olhar a política institucional, os políticos e as eleições, a partir da precisão, evidencia uma distância entre quem lá se encontra, seus recursos, seus contatos, sua capacidade de enxergar ou mesmo ignorar certas demandas, e as pessoas simples. Essa distância, entretanto, não é absoluta, e vemos que a política é considerada canal potencial de diminuição da precisão, ainda que não se configure nunca como uma garantia disso. Na reunião da Associação das Lideranças de Religiões Afro-Brasileiras e também entre as quebradeiras de coco, a relação com a política institucional, representada na figura dos políticos, era vista como necessária, pois fonte de recursos diversos. É preciso, em diferentes momentos, portanto, fazer pressão, escrever abaixo-assinados, marcar reuniões, procurar o prefeito em casa, receber o deputado.
É preciso, portanto, se aproximar da política, mesmo ela não sendo necessariamente positiva. Deve-se proceder acionando a política, mas sem acreditar demais nos seus resultados. Deve-se fazer, como sugeriu Dona Marisa, uma aposta com ela. Colocar um altar e esperar para ver se um santo ocupa. Não se trata de uma recusa ao Estado, nem de um olhar maniqueísta sobre ele, como bom ou mal, mas do acionamento das experiências passadas e do conhecimento acumulado sobre seu funcionamento. Experiências que, como a precisão evidenciava, falam de um contexto marcado por clivagens e adversidades. Poderíamos dizer ainda que essa forma de perceber a política pela precisão é uma maneira de não se perceber, de não se apoiar no parcial, no ponto de vista parcial da democracia. A precisão, enquanto algo que é parte do mundo e a constatação da sua exploração, portanto, questionam nossos pressupostos sobre igualdade e cidadania e nos fazem pensar na necessidade da revisão e do debate ao qual estão sujeitos. Falar sobre a precisão, ou anunciá-la, e também a luta para diminuí-la ou a sua exploração, é, portanto, uma forma, e aqui eu encerro o texto, né, de não se render ao acordo ou pacto pela igualdade como uma proposta, diante das experiências nas quais ela nunca se efetiva. É estar atento ao constante risco de cativeiro. Encerro aqui minha fala, alguns minutinhos antes do que o tempo que eu tinha, mas vai ser um prazer poder ouvir vocês, as questões de vocês, e elucidar algum elemento que não tenha ficado claro do texto. Obrigada a todo mundo pela escuta. Obrigado, Martina. Muito boa apresentação. Vamos fazer o intervalo. E aí, quem quiser já se inscrevendo, só botar o nome aqui e depois de 5 minutos nós voltamos. Pode ser? Tá ótimo. Obrigada, Marcos. Estou aqui para gravar. Fica à vontade, Flávia. Bom, eu ainda estou meio que aprendendo a mexer no Zoom, né? Então, vou ligar só o áudio mesmo. Na verdade, boa tarde, né? Não é bem uma pergunta que eu queria fazer, é mais um complemento, digamos assim, a partir da discussão, né? Do que foi colocado pela Martina, maravilhosa. É que a minha mãe, ela sempre dizia muito isso, né? Ah, tu é pior do que a precisão. E eu ficava pensando naquilo, mas eu nunca cheguei a refletir sobre o porquê ela dizer isso, né? E hoje, com essa discussão, assim, acabei pensando um pouco mais sobre isso, tanto que eu fui, na pausa que teve aqui, eu fui até perguntar para ela por que ela falava isso, né? E ela disse assim, a precisão está em todo lugar, principalmente quando você é pobre. Aí eu, mas o que é exatamente isso? O que a senhora diz que é e tal? Aí ela falou que são as dificuldades, são as formas que a gente busca viver, de melhorias e tudo mais, a peleja, né? E é mais para dizer que fico muito feliz com esse complemento na minha trajetória de aprendizado, porque me faz pensar sobre coisas que a gente presencia e vive no cotidiano que a gente acaba ignorando, né? Deixando passar, ou simplesmente não leva tanto a sério, né? E agradecer, assim, pela pauta, pela discussão, porque me fez refletir sobre um montão de coisas daqui que eu estou pensando agora. E é só para dizer isso mesmo, assim. Agradecer pela oportunidade desse evento, que está sendo maravilhoso. É isso. Obrigado, Flávio. Eu vou passar para a Carolina, então. Eu sou a Carolina, porque em geral sempre tem mais de uma, né? Carolina, você, Lemos. Então, adorei a apresentação, sim, achei interessantíssimo, muito bem feita a etnografia. E foi muito bom para mim, porque conectou muito com o meu campo agora, que é com a militância antiprisional, de familiares de pessoas privadas de liberdade, etc. Algumas categorias, precisão mesmo nunca apareceu, não, mas correr atrás, estou na correria, até porque estou no corre, que é uma categoria do crime, então
acaba também entrando nesse campo um pouco. E me lembrou também essa correria atrás a coisa da burocracia, né? Você descobrir os meandros para você chegar nas possibilidades que o Estado te oferece, né? E que é basicamente a vida de um familiar de pessoa presa, é isso, você estar lutando com a burocracia o tempo inteiro, é uma boa parte do tempo da atividade, na realidade, é a lidar com a burocracia. Fiquei curiosa se política sempre se refere a alguma coisa que é externa. Assim, se não, por exemplo, esse correr atrás não é compreendido como política, ou as reuniões, ou ir na casa do prefeito, por exemplo, isso não é política para elas, política é sempre o Estado, assim, é sempre quando, né, o que o Estado faz, ou enquanto o Estado que é política, porque, assim, no meu campo, certamente as mulheres muitas entendem como isso política, o que elas fazem é política, então é que elas estão sempre pensando, sim, muito você vê com o pensamento dirigido para estratégias mesmo, assim, políticas e tal, do que fala, o que não pode falar, de como que articula, como é que convida, né, como é que a gente se organiza, tá tudo a ver com, tudo para elas é política. Mas também existe essa política que é a institucionalizada, né, que tem um pouco de diferenciação com a política institucionalizada, que aí sim tem essa crítica, e sim, claro, sempre quando aparece, outro dia mesmo, um assessor de deputado me ligou, quando eu fui ligar para a dona Tereza para contar, que é a nossa maior liderança, ela falou, mas agora está chegando 2022, né? Assim, é golpe, ela falou comigo, é golpe, isso aí, não acredita não? Então, a mesma lógica também, mas ela está plenamente ciente de que ela é uma dirigente política. Então, eu queria entender essa categoria da política, se é sempre externo ou se também faz parte dessa atividade deles. Agora sou eu. Martina, parabéns pela apresentação. Assim, foi um relato etnográfico muito bem feito. Inclusive, acho que a Carol esqueceu, ela ia perguntar se você pode disponibilizar o texto, né? Porque ela está interessada nessa discussão, em fazer conectar a discussão da antropologia do direito com da antropologia da política, né? Isso tem a ver com os campos que eu e Carol estamos fazendo nesse momento, e eu acho que tem muita coisa aí que pode nos ajudar. Codó, para quem conhece um pouco, né, do mundo das religiões afro-brasileiras, sabe que Codó é muito importante, né, assim, muito significativo, né, para esse universo, né. O Bita de Barão, né, ele é uma figura que sempre foi muito famosa para além do Maranhão, inclusive com relações políticas, né. Enquanto você falava, eu pensei, primeiro, né, assim, pergunta objetiva, ele fazia parte dessa associação? Sim, ele desempenhava qual papel? Ou, e aí era a pergunta que eu queria saber, que não envolve apenas ele, mas provavelmente outros mestres e mestras, né? Assim, essas formas de entrada e acesso a políticos profissionais, elas são diferentes também, né? Então, eu queria saber como é que isso era experimentado por essas mulheres e homens que você acompanhou mais de perto, né? Que me parecem que tem aí, para usar uma expressão aí, não sei nem se é adequada, mas ver a cabeça do Bourdieu, né? Teriam menos capital político, né? Do que pessoas como o Bita de Barão, que, como eu disse, assim, se vocês derem um Google com a informação do Bita de Barão, vocês vão ver vários políticos do Maranhão e de fora do Maranhão indo se consultar com ele, né? Era essa figura muito, muito importante. Inclusive, nesse universo, tinha sempre a piada, não com o Bita do Barão específico, mas assim, quando você está em Codó, no Maranhão, ou em Cachoeira, na Bahia, assim, você não pode ofender ninguém, né? Porque são cidades encantadas, muito poderosas, né? Mas como é que se dava essa relação dentro do grupo entre essas pessoas, se é que elas estavam juntos, que tem capital político diferente, né? E uma outra questão, que também não é diretamente uma discussão no texto, mas com certeza você vivenciou isso de alguma forma, pode nos falar, que eu fico pensando
se eu não me engano, você falou 2008 que essas pessoas começaram a se organizar, né? Para demandar atenção, né? E estabelecer estratégias diante do Estado e dos políticos profissionais. E eu fiquei pensando que tipos de tensões surgiram com os neopentecostais, né? Que estão aí nesse universo de maneira mais, não sei se mais bem sucedida, mas muito bem sucedida, né? De organização, pressão política, né? De demandar suas pautas e fazer valer suas pautas nesse universo. Então, como é que surgiram, tinham essas tensões com os grupos pentecostais e não pentecostais? Como é que isso era experimentado, significado, né? E quais estratégias se usava nisso, né? Porque, afinal de contas, não sei se é também uma expressão correta, você pode me corrigir, mas assim, você tá num mercado de disputa por atenção de políticos também, né? Por mobilização. Esse furiço, eu queria que você pudesse me explicar. Vou te passar a palavra, Martina, e depois a gente volta para o segundo bloco, tá bom? Mais uma vez, parabéns, foi realmente, estava até no intervalo conversando com a Carol, muito boa apresentação. E assim, tem várias anotações aqui, e aí depois a gente pode retomar. Passo a palavra a você. Bom, primeiro quero agradecer as questões, dizer que eu fico feliz que a fala tenha feito sentido, né? Quando a gente escreve, a gente está tão envolvido sempre com o texto que a gente sempre tem que testar a escuta do outro para ver se de fato está coerente. Então, queria agradecer demais as colocações, porque acho que todas elas contribuem para alguns elementos que o texto com os quais o texto pode dialogar e pode pensar de forma mais evidente. E aí, queria primeiro começar com a fala da Flávia, né? E dizer que achei super interessante, né? Essa colocação de como a sua mãe usa o termo, porque o termo precisão é um termo que eu escuto. Fui escrever sobre ele agora, mas é um termo que eu aprendi há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer o trabalho de campo. E eu sempre pensava, ele até está no subtítulo da minha tese, mas ele não recebeu muita atenção, e eu sempre pensava em como essa categoria era uma categoria interessante. E ela era usada, e muitas vezes eu percebia que ela não era usada só no sentido do dinheiro mesmo, de você ter ou não ter dinheiro, mas que ela mexia com isso que você falou, né? Que é uma complexidade de conteúdo, né? De sentidos pelos quais ela é acionada. Já que ela está em todo lugar, como diz sua mãe, né? Então, acho que isso que você falou é um pouco do processo que eu também vivi com essa categoria, que é de como pegar uma palavra que você escuta corriqueiramente no trabalho de campo e você consegue olhar para ela com um pouquinho mais de atenção e dizer, olha, tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui, né? Para pensar a partir do sentido que essa categoria tem. E acho que essa é para todos nós, né? Independente da fase que a gente está de formação, essa talvez seja uma das coisas mais interessantes da antropologia, né? Que é exatamente esse olhar com paciência sobre aquilo que você está vendo, de você não assumir os sentidos do que você está ouvindo com muita pressa e de você parar e pensar naquela categoria, né? Muito uma inspiração também, eu não citei, mas no trabalho de uma antropóloga que eu gosto muito, que todo mundo conhece, que está super na moda, que é a Marilyn Strater, mas ela tem essa preocupação em pensar, né, como lidar com essas categorias que são ou não traduzíveis, né, sem a gente perder esse contexto no qual elas são acionadas. Eu estava até discutindo isso com uma colega minha que é professora de inglês, se ela traduziria, por exemplo, precisão ou não para o inglês, para a gente preservar esses sentidos que são os sentidos contextuais. Então, acho que isso que você falou é super interessante e tem uma sacada epistemológica muito potente aí, né, para a gente pensar a antropologia. Eu acho muito legal. Carolina, estou te ouvindo e tantas coisas que você colocou quanto algumas que o Marcos perguntou também, junto com a da Flávia, me abrem para brechas que eu acho que o texto, que a minha fala ainda não consegue contemplar, mas que são muito boas para continuar pensando, né? Essa ideia do movimento, sempre que eu escrevo Correr Atrás, eu lembro do Corre, por causa das etnografias que têm a ver com, né, com o mundo do crime, com toda a discussão que a gente faz no LEAP junto com a Karina e tudo mais.
E aqui está muito inspirado no trabalho do André Guedes, lá da UF, que usa muito que acompanha muito trabalhadores de trecho, né? Pessoas que vão abrir estradas, enfim, que estão nessa coisa do movimento constante e que usam e vão mencionar. Depois ele trabalha também com mulheres e documentos em torno de programas sociais. E essa categoria é uma categoria que sempre aparece e, curiosamente, tinha aparecido no meu trabalho de dissertação, que era com o núcleo do Fome Zero em Porto Alegre. Era muito usada também essa categoria. Então, acho muito interessante de como é acionado em contextos muito diferentes e quanto isso pode render para a gente pensar, né? Mas eu acho que no trabalho do André Guedes aparece de um jeito muito bonito. Eu gosto bastante do jeito que ele usa, que é essa ideia do correr atrás. Bom, e quando você fala, né, que tem muito a ver com o seu campo, essa perspectiva do correr atrás para descobrir continuamente os meandros da burocracia, eu inevitavelmente lembrei de algumas histórias, porque no meu campo tem uma pessoa em específico que eu gosto muito, cujo filho está preso, né? E ele, por muito tempo, ele se deslocou e não foi encontrado. Depois de alguns anos, ele foi encontrado. E essa senhora, ela me contou a primeira vez que ela veio aqui para São Luís para visitá-lo no complexo penitenciário daqui. E a narrativa é uma narrativa muito forte sobre o aprendizado, né? Do que é agora você visitar um filho que está preso. E, inevitavelmente, me lembrei muito disso, você falando dessa descoberta que pode, né, que é muito cotidiana, muito sutil, muito pequena e, às vezes, em diversos momentos se torna aí esses aspectos da luta política. Eu acho muito, na verdade, acho super interessante essa discussão, porque os documentos, eles têm isso, né? Ao mesmo tempo que eles te permitem uma certa autonomia, eles são sempre também instrumentos de controle. Então, tem sempre uma ambiguidade, né? A coisa do cadastro, tem sempre uma ambiguidade, o fato das coisas que não cabem nos cadastros, né? E quanto as pessoas sofrem também por isso, né? Quando estão de fora do que é possível o cadastro ou o documento contemplar. Eu acho essa discussão que remete a um debate super interessante, né? Eu sempre me lembro muito do trabalho da Marisa Perano, mas diversos outros textos, o trabalho da própria Antonádia, que me orientou também, acho bem legal sobre isso, acho interessantíssimo de pensar. E você fez uma pergunta que eu acho uma chave muito legal para discutir, e é uma coisa que não está muito bem resolvida para mim ainda, que muitas vezes, quando eu escrevo sobre a organização mesmo do terreiro, a manutenção das festas, a relação com as pessoas, com as entidades, eu digo que essa é uma relação política, sim, né? Porque é política no sentido da garantia da existência. E a Antonádia fez uma fala para a gente aqui no nosso grupo de estudo, e ela falou isso, né? A gente devia começar a entender a política como esse compromisso pela vida, né? Expandir o sentido do próprio conceito, né? E aí, às vezes, eu discuto isso também com Conceição, que é uma orientanda que faz campo comigo, que eu digo, será que só a gente diz que isso é político? Será que as pessoas acham que é político? Que essa existência, né, em torno de manter a religião, ela é por si só política? Ou é a gente que usa essa categoria para dizer que isso é político? E aí, quando eu estava relendo o material do campo para escrever esse texto, eu fiquei pensando muito em como é que aparecia nessas situações a política. Eu acho que agora um possível desdobramento é pensar essa política institucional que aqui aparece muito voltada ao tempo da política, aos políticos, a esse meandro que é visto como um bocado assustador e que pode ser negativo, pensar isso em relação a essa outra política, que é essa política da manutenção do cotidiano, que eu concordo com você, é uma experiência política. Sendo ela engajada ou não, no seu caso, né, você falou que são pessoas que estão na luta política, de fato, numa militância, mas tem essa política do cotidiano que eu acho genial para pensar essa garantia da existência nesses contextos que são os contextos da precisão, né? Vou pensar nisso, acho que rende de um jeito muito interessante para pensar, e até para isso que é isso, que quando a gente diz que a experiência com a religião é uma experiência política, o que a gente está falando, né? Porque garantir a vida é um ato político, mas para mim eu escrevo isso, mas eu fico sempre pensando nisso. E aí, como é que para... Será que a dona Luizinha diria para mim que isso é política, né? Eu fico sempre pensando muito nisso, assim, que ela fazia a festa dela para São Francisco é um ato político. Eu acho que é um ato político, né? Mas eu diria eu tendo a achar que ela diria que não, Martina, política, essas coisas de política eu não quero saber, não. Eu tenho um pouco essa impressão. Isso conecta com uma coisa que o Marcos disse, eu vou voltar com mais calma para isso, mas
que tem a ver com essa coisa de como pensar as religiões neopentecostais e essa relação no espaço político, no sentido mais político-institucional, é que tem uma situação que eu até conto num texto acho que de uns anos atrás, porque teve uma época um pastor de uma igreja presbiteriana que ele fez uma fala pública ofensiva às religiões afro lá em Codó. E um movimento que a Secretaria de Igualdade Racial, que era recém-criada no município na época, fez, foi de chamar os pais de santo para uma caminhada protesto. E um pai de santo mais jovem, que tem uma militância política mais evidente, participa de comitês e conselhos de cultura aqui no estado, ele tentou animar os colegas dele para irem, né, então, para essa manifestação. E os pais e mães de santo não foram. Eles não concordaram com o que o pastor tinha dito, evidente que eles não concordavam, o pastor tinha dito que eles eram mentirosos, que os terreiros eram atrás de casa porque eles se escondiam, mas quando a prefeitura, a Secretaria de Igualdade Racial, chamou o protesto, eles não foram, porque eles achavam que esse tipo de coisa da política não adianta para nada. Então, é muito legal também pensar nesses processos de relação e resistência com esse ambiente da política institucional, né? Eu acho que isso também é legal. Até que ponto a aproximação ela é uma aproximação sempre pensada no sentido de uma não captura também, né? De como se aproximar sem ser capturado por essas lógicas, que são as lógicas que eles consideram que são lógicas distanciadas do modo de vida deles. E foi muito curioso esse evento, porque os pais e mães de santo caminham para tudo na cidade. Tem muita procissão de santos, tem muita passeata de terreiro, tem o tempo inteiro. Para o trânsito, interrompe a rua, é muito comum, muito, muito comum. Então tem uma visibilidade de ocupação de rua muito presente. Mas como teve essa perspectiva de um chamamento da secretaria, eles simplesmente, a maior parte deles achou que não era a ocasião de ir, né? E aí eu escrevi um texto dizendo que essa resistência é uma resistência política, né? Porque é essa de você saber medir o quanto você tem que se envolver com o Estado ou não. Acho que tem uma chave legal de pensar isso. Porque isso, para falar um pouquinho do lugar dessa associação em Codó, que acho que vou caminhando um pouquinho no sentido da pergunta do Marcos, essa associação era uma associação que ela se contrapunha à figura do Bita do Barão. Isso é bem interessante, porque o Marcos estava falando, não sei se todo mundo já tinha ouvido falar do Bita, o Bita era o pai de santo, a tenda dele até hoje é a maior tenda da cidade, né, em termos de tamanho mesmo, de quantidade de filhos de santo, e ele sempre foi um pai de santo muito afamado pela relação com os políticos, inclusive uma relação declarada com a família Sarney. Inclusive uma relação que passa, ao que eles contam, pelo compadrio, né? Então, a Rosiana, por exemplo, já esteve na cidade quando eu estava lá e saudou o mestre Bita do Barão do palco, chamou ele para cima para fazer companhia para ela. Então, eles têm uma relação de afinidade de muitos anos já. E o Bita tinha, né, essa projeção em termos de nome, né, como um pai de santo o maior pai de santo da cidade. Apesar disso, e aí ele sempre concentrou muito algumas coisas que tinham a ver com as tendas. Por exemplo, a expedição dos certificados, era ele quem fazia, né? Então as pessoas o procuravam e ele tinha um contato que fazia. E essa associação, quando ela se funda, é para começar a fazer isso sem ter que passar pelo Bita do Barão. Então ele não vai nessas reuniões, né? Então os pais de santo sempre, eles tinham muito respeito pelo Bita, muitos visitavam a casa do Bita nas festas, mas muitos deles diziam que eles queriam também ser reconhecidos pelo trabalho deles e que não existia só a Bita do Barão em Codó, né? Então eles usavam muito esse argumento do reconhecimento, e essa associação em específico, ela tentava exatamente, ela se colocava, as pessoas falavam disso, né, como uma alternativa para essa perspectiva do reconhecimento dos terreiros e do trabalho dos pais de santo, que não passasse pela figura do mestre Bita naquele período. Mas ele tinha, de fato, um acesso aos políticos bastante constante. As pessoas sempre diziam muito procurado para trabalhos. Isso a gente não sabe como pesquisador, porque esses trabalhos eles não são públicos, né? De maneira geral, os trabalhos em si não são públicos. Então, você vai ouvir as pessoas dizendo: chegou o deputado tal na cidade, essa noite teve um trabalho para fulano de tal. Mas você escuta, né? São, na verdade, conversas, você não participa dessa esfera do campo. O que você vê, por exemplo, na abertura das festas maiores, por exemplo, a abertura da festa da casa do mestre Bita, tinha alguns políticos que iam todos os anos, falavam, né, jantavam lá, então você via essa presença constante da relação com as famílias
com as famílias da política local, né, com as famílias mais proeminentes da política local. Agora, nesse contexto, o contexto do CNPJ é um contexto muito específico, porque foi um momento em que o prefeito da cidade, naquela época, ele decretou o Dia do Evangélico. E isso foi muito marcante para as pessoas de religião afro, porque elas se sentiram ficando para trás, num certo sentido, e depois de um tempo se decretou também o Dia do Bandista na cidade. E nessa época, inclusive, dessa vinculação desse prefeito com alguns grupos que localmente eles chamam pelo guarda-chuva evangélicos na cidade, se colocou um portal na entrada da cidade, porque Codó tem fama de ser capital da magia, capital da encantaria. Alguns termos são muito estigmatizadores, alguns simplesmente arremetem a esse fato da presença bastante intensa dos terreiros de religião afro. Na época, o prefeito fez um portal na cidade, escrito Codó, Cidade de Deus, que era uma declaração a esse vínculo dele, né, com essa frente evangélica. E eu sempre brincava muito, porque eu dizia, isso não ofende ninguém do Terecô nem da Umbanda, porque a presença de Deus nessas religiões é muito constante também, então não seria um problema para os pais e mães de santo, mas era uma espécie de declaração, né, que se contrapunha à fama da cidade no período, né, porque nos anos 90, Codó teve muito renome por isso, né, estava no programa da Marília Gabriela, e não raro, quando tinha essa incidência grande da mídia, né, muitas vezes eram propostas bastante preconceituosas. Se linkava, por exemplo, religião afro com satanismo no mesmo bloco do programa, né? Então tinham conexões que eram conexões muito preconceituosas traçadas, né, na mídia de maneira geral. A própria National Geographic tem reportagens sobre Codó, esquina do além. Então muitas vezes a apropriação midiática muitas vezes explorava exatamente esses elementos meio exotizantes, com pouco contexto, que acabava por criar algumas imagens muito estigmatizadoras, né, das atividades dos pais e mães de santo. Isso espero ter conseguido. E aí, nesse sentido, até pensando um pouco nessa coisa dos pais e mães de santo não terem ido naquele protesto, eu não sei se é um mercado em disputa, porque eu acho que eles não se sentem necessariamente disputando alguma coisa nesse sentido da proposta. Porque acho que eles lidam com a política com isso, com uma dosagem, uma métrica, uma dosagem de aproximação e afastamento, sabe? Também tentando, acho que, preservar um pouco do modo de funcionamento dos terreiros e tudo mais. Obrigado, Martina. Vou passar para a Raíssa. E quem mais quiser se inscrever, coloca o nome aqui, senão eu vou levantar uma outra questão depois da Raíssa. Oi. Bom, vocês estão ouvindo criança, né? Meu sobrinho está lá para frente, mas está fazendo esse estrago todo. Deixa eu dizer. Na verdade, eu estava pensando aqui sobre essas categorias que a gente encontra, né, no campo. E eu falo isso porque, assim, eu dei de cara com a precisão, mas não fortemente quanto eu dei de cara com a necessidade. Que eu trabalhei com parteiros tradicionais, eu e o Marcos, ele foi meu orientador na graduação, e aí a gente trabalhou em cima disso, inclusive tu falou que trabalhou também em relação de pessoas encantadas, a gente trabalhou com relação de pessoas e Deus, no caso, que é a relação delas, né, de dádiva e reciprocidade. E aí elas têm a categoria dessa dificuldade de recursos, dessa precisão, dessa necessidade que seria esse momento de iniciação delas, né, no partejar. E eu fiquei pensando, assim, como que essa categoria, ela acaba surgindo, né, de formas diversas, assim, é o que Carol colocou e tal, é o que aparece aqui no meu, como aparece na tua, mas a ideia, no caso, é essa ausência, né, essa necessidade. E eu estava pensando sobre essa questão política que tu colocou, porque eu não trabalhei nessa questão política tanto, mas trabalhei também, a gente não tem como escapar, né? Principalmente quando elas estão organizadas e tal, em associação. E aí eu não sei se tem essa dosagem no meu campo, sabe? Essa dosagem de não tentar se aproximar tanto, porque eu tenho a impressão de que no meu campo, quando elas estão de corpo e alma.
Tanto que eu estou vinculada ainda porque falta terminar um produto, mas eu estava produzindo um dossiê que é para patrimonialização, né, dos saberes e práticas das parteiras tradicionais. E em um dos campos, a gente foi surpreendida no encontro de salvaguarda por um deputado que apareceu lá do nada. E aí não fomos avisadas nesse encontro. E a gente questionou, porque chegou uma pessoa batendo foto, enfim, sem pedir autorização, a gente questionou. E isso gerou desdobramentos para o nosso campo inteiro na cidade, no estado, porque ele foi convidado pela presidente da associação e aí ela ficou chateada pela forma que ele foi tratado, porque, né, já sabe como é. E aí, enfim, isso quebrou totalmente assim, o nosso vínculo com a presidente da associação. Então, a gente teve que se virar sozinho dentro do estado para conseguir captar as outras parteiras, justamente porque essa presidente da associação ela estava cooptada por essa pessoa. E aí ela ficou muito chateada por a gente ter questionado e ter pedido para ele aguardar até o momento final para que ele pudesse falar. E aí eu estava pensando um pouco sobre como que funciona essa dosagem, porque ou elas estão totalmente fora ou elas estão totalmente dentro. Mas, enfim, é mais para pensar mesmo essas aproximações do campo e dizer que eu adorei a tua explanação e fazer essas comparações entre os nossos campos diversos e onde a gente consegue, né, encontrar. Obrigado, Raíssa. Eu tinha esquecido de colocar uma última coisa, Martina. Tem uma parte da sua fala que é você reproduzindo uma expressão do campo que eu acho que é muito forte, né? Os escravos da precisão, né? É uma coisa muito forte. E aí me passou pela cabeça de perguntar, porque pelo que eu interpretei, você está falando do escravo da precisão, que pode ser no sentido, né, de uma relação de aproveitamento do político profissional, da política profissional, em relação à manipulação dessas associações ou dessas figuras, mas fiquei pensando se de fato apareceram no seu campo pessoas que tinham passado, né, ou tiveram experiência com situações análogas à escravidão, né, que foi o que me remeteu também um pouco à discussão do livro lá do Otávio Velho, que a gente conversou, mas também remeteu à situação, né, do campo no Brasil, né, de trabalhos que estão cada vez mais aparecendo, né, não é que eles estão acontecendo agora, mas eles estão sendo divulgados, de trabalho, né, de pessoas em situações análogas à escravidão, e como é que isso se relaciona ou não com a experiência de algumas das suas interlocutoras ou dos seus interlocutores. Ou simplesmente era uma questão dessa coisa do perigo do político, né? Porque assim fica claro que a política profissional é negativada, né? Assim, pelo menos foi a impressão que eu fiquei. Ela é negativada da perspectiva das suas interlocutoras, né? Então você precisa se aproximar, mas não muito, né? Sempre com o pé atrás, que é diferente, por exemplo, de outras associações onde, né, as pessoas estão declaradamente num projeto que se nomeia como político, né? Então você estabelece outro tipo de relação, ainda que com muita desconfiança desses representantes políticos profissionais. Era isso. Vou respondendo aqui. Primeiro, agradecer a Raíssa, dizer que, nossa, fiquei super interessada no seu trabalho. Eu gosto muito dessa literatura sobre parteiras, eu já li várias coisas, eu gosto mesmo. E no meu trabalho de campo, tem encantados que fazem parto. Então, é uma discussão que eu acho muito legal. Sempre tento animar alguém para estudar esses encantados, esses partos todos aqui, dos meus alunos, fico fazendo campanha, porque eu acho interessantíssimos esses casos, né, em que a pessoa não tem esse conhecimento, na verdade, ela faz só incorporada pela entidade, porque quem conhece é a entidade, né? Eu acho isso muito, muito interessante também para pensar essa relação, né, do
do parto os saberes tradicionais, acho muito legal. Quando você falava dessa história de estar de corpo e alma e da dosagem, eu inevitavelmente, acho que é até bom, porque isso esclarece um pouco de onde eu estou falando, isso. Eu me lembro sempre muito do trabalho, dois trabalhos que eu acho que são legais, que pensam isso, assim. Um é um que eu conheço um pouco menos, mas é a tese do Tiago Lemões, da Silva, acho que sim. E o Tiago trabalhou com o movimento de pessoas em situação de rua, em Porto Alegre. E ele fala muito de uma ideia que ele chama do estado tóxico, que é um dia que ele vai com uma pessoa que é uma liderança do movimento, que é uma pessoa que vive em situação de rua, eles vão conversar com um vereador, se eu não me engano, e essa pessoa passa mal depois. E aí esse cara fala, ele diz, eu estou passando mal por causa disso, dessa situação de ter que conversar com um político, né, que para ele era muito duro. E aí ele vai trabalhar com essas lógicas de aproximação dos militantes do movimento, que são em grande parte população de rua, são pessoas que vivem em situação de rua, e dessa aproximação com o cenário da política institucional a partir dessa ideia de um Estado que é tóxico. E ele mostra, por exemplo, que muitas dessas lideranças, quando eles começam a se aproximar muito, virar assessores de vereadores, ou mesmo candidatos, o movimento tende a romper com eles, porque entende que eles foram, tipo, além demais, né? Eles acabaram envoltos nessa lógica, que é a lógica do Estado. E lembrei muito de um trabalho, não sei se vocês já leram aí, fica a dica também para convidá-la, porque é excepcional, é a Cecília Mello, que dá aula no IPUR. A Cecília trabalha com o sul da Bahia, a região de Caravelas, e a Cecília tem um texto que ela fala muito de como esse movimento afro-indígena, que ela acompanha há muitos anos, ele faz essa relação de aproximação e distanciamento com o Estado, a partir do que são esses saberes mesmo, né, constitutivos do grupo. É um texto que chama Quatro Ecologias Afro-Indígenas. Essa ideia está em outros textos dela, mas nesse texto ela trabalha de um jeito bem evidente essa ideia. E é sempre essa lógica de como militar, porque é um grupo também militante, né, é um movimento intercultural, um movimento cultural que ela acompanha. Então, como eles fazem essa militância, essa luta política, ao mesmo tempo sempre pensando nessa aproximação e distanciamento. Esse texto é lindíssimo, o trabalho da Cecília é muito legal, vale a pena dar uma olhadinha. O nome dela é Cecília Mello, ela é professora lá do IPUR, e esse texto em específico chama Quatro Ecologias Afro-Indígenas. Quatro Ecologias Afro-Indígenas. Mas tem muita coisa legal dela, muita coisa. Inclusive, ela trabalha... um dos casos que ela conta nesse texto é de um cara do movimento afro-indígena, que ele se sente meio pressionado a concorrer a vereador, se eu não me engano, lá na cidade, e ele não queria. Mas ele sabe que, ao mesmo tempo, se ele não ocupar esse lugar, pode ser que alguém outro ocupe que não seja tão interessante ao grupo. Então, ele vira candidato, mas ele não se comporta como candidato. Aí ela fala que ele é o legítimo contra-candidato, né? Porque ele não consegue, por exemplo, fazer as coisas que as pessoas acham que o candidato tem que fazer, andar com gente ao redor, né? Falar nos lugares. Ele não fala, ele anda sozinho. Então, ela vai mostrando um pouco dessas lógicas de aproximação e distanciamento, de um jeito muito sofisticado, assim, muito bacana. Acho que pode ser um contato legal para vocês terem aí no grupo também e chamarem para conversar. O trabalho da Cecília é super legal. Pronto, deixa eu só fazer um adendo, continuando aí que eu lembrei que tu falasse. Essa parteira que eu me referi, ela não é de religião de matriz africana. Eu tive uma que eu acompanhei no mestrado, que ela era de religião de matriz africana e ela fala que ela é incorporada e tal, pelo encantado, ela faz o que ele diz, não é? Mas ela foi a única também que eu consegui aqui em Santana para aprofundar um pouco mais, e aí ela explica como que acontece o parto através dessa parteira, no caso, né? Essa cabocla parteira que acompanha ela. E eu estava pensando um pouco sobre essa questão do limite que tu falasse, desse lugar que tu fala, porque quando a gente foi fazer as fotos, aí ela teve um ponto que ela falou assim, eu acho que tá bom, porque eles não estão gostando muito disso. Então, eu acho que é bem mais profundo esse lugar, né? Desses encantados, dessas relações, pessoas encantadas, para fazer esse mapeamento sobre essa questão política tóxica. Eu achei bem massa de lembrar. Bacana, super interessante, né?
É isso, eu sou bem fã, acho que é um tema muito legal e espero que você continue pesquisando essas relações. Vai ser um prazer poder ler mais para frente. Marcos, isso que você falou do escravos da precisão, até um conceito que é da Flávia Moura, que ela fez mestrado aqui no nosso programa de pós, mas antes de eu virar professora, vários anos antes, e foi sobre o trabalho escravo mesmo, a pesquisa dela, mas sobre um trabalho escravo muito específico, segundo ela. Em Codó, no ano que ela fez campo, que foi 2005 para 2006, ela participou, ela era assessora de comunicação de uma equipe do Ministério Público que foi para uma fazenda onde tinha relato, né, tinha uma denúncia de trabalho em situação análoga a escravo, e ela participou, então, dessa situação e depois acabou conhecendo os trabalhadores e convivendo com eles, fazendo entrevistas com as famílias para ver um pouquinho do que era. E o que ela percebe que é uma característica dessa região? Primeiro, que é uma região que sempre tem registro de trabalho escravo. Né? Isso é um dado. Assim, quando você vê as listas das fazendas, é muito comum Codó ou os municípios vizinhos terem registro de trabalho escravo. Só que o que ela percebeu? Que eram pessoas da própria cidade. Então, eram pessoas que estavam a mais ou menos 30 quilômetros de casa. E uma característica do trabalho escravo, ela vai dizer, pelo menos para a época que ela escreveu, não sei se tem uma discussão disso depois, é de que as pessoas que normalmente estão em situação de trabalho escravo são pessoas que são de outras regiões do país, né, mas que estão também em deslocamento migratório, vão trabalhar e terminam numa situação de trabalho escravo. E essas pessoas não, eram pessoas da própria cidade. Então, ela tenta entender isso que ela chama de um trabalho escravo regionalizado. Esse é o conceito que ela usa. E ela nota no livro, eu até reli o livro agora, quando eu estava escrevendo o texto para vocês, ela nota que essas pessoas elas não se viam como escravas, no sentido de um trabalho escravo. Elas entendiam que aquele trabalho era um trabalho ruim, o trabalho da Juquira é considerado um trabalho ruim, mas elas não... quando elas falavam em escravidão, elas diziam, mas então a gente é escravo da precisão e não do trabalho. Então, era um conceito, o conceito dos escravos da precisão é um conceito que as pessoas usavam para falar delas mesmas no campo. Nesse campo, exatamente um campo relacionado a pessoas que foram encontradas em fazendas nesse regime de trabalho escravo. Né? Então, tem tudo a ver com isso que você falou, né? Na verdade, da perspectiva da situação análoga à escravidão. Mas é isso, o que ela também percebeu é que as pessoas reincidiam nessas condições. Elas sabiam quem eram os gatos, né? Os caras que levavam elas para as fazendas, e elas acabavam fazendo esse tipo de trabalho de novo. E aí eles dizem, a gente faz por causa da precisão. É por isso que a gente acaba voltando para uma situação que é uma situação de escravidão. O campo delas é mais ou menos nos bairros onde as experiências etnográficas que eu contei hoje se dão, que é uma certa região da cidade de formação muito recente, onde vivem pessoas que basicamente são pessoas que vieram do contexto rural há alguns anos. E é muito comum que as pessoas digam, mesmo as pessoas do meu dia a dia com quem eu não conversei sobre trabalho escravo, elas sempre diziam, o roçado da Juquira é o trabalho mais triste que tem. Então, elas sempre entendiam essa forma de trabalho, que normalmente é vinculada ao trabalho análogo à escravidão, com um trabalho absurdamente triste que você só faria em última ocasião. Né? Assim, seria uma espécie de limite de dignidade que você só vai além se você realmente precisar. Né? Se você estiver numa situação de precisão tal que você se obrigue a roçar a Juquira. Né? E eles acham o roçado da Juquira também muito triste, porque não raro, para conseguir dar conta o preparo da terra, né, para poder limpar a terra para fazer pecuária depois, né? Não raro também tem rapazes de outras cidades que vêm para o roçado da Juquira. Então eles falam o roçado da Juquira é um trabalho muito duro, muito triste e de gente que anda sozinha, que para eles é uma coisa muito negativa na vida, a ideia da solidão, de você andar só. E muitas vezes elas falam dos trabalhadores da Juquira também como gente que anda só. Então, tem todo um significado aí dessa função mesmo, como aquela função, ela meio que exacerba a sua precisão, né? Ela mostra que você tá numa situação tão delicada para a manutenção da sua própria vida, que você se sujeita a esse tipo de trabalho, né? Então, isso aparece bastante.
Eu acho que sim, acho que isso tem muito a ver com essa ideia das formas de aprisionamento, né? Das formas de cativeiro. E aí eu acho que pensar a precisão como um tipo de cativeiro faz algum sentido, né? Alguma coisa que te coloca nessa situação que é a situação da escravidão. E do não, você não consegue se movimentar, né? Achei interessante de pensar, de fato, muito, muito bacana. Obrigada aí pela conexão de informações, acho que faz todo sentido. Pessoal, Flávia comentou aqui que encantaria é segredo. Lá em Codó eles falam muito que encantaria é mistério. Eu gosto também dessa expressão. Acho muito bom. alguém mais quer se inscrever? Muita gente, mas muita gente quieta. Então, acho que... Marcos, tem só... A Hanna colocou aqui no Pode chat. falar, Hanna. Pode ligar o microfone e falar. Oi, gente, boa tarde. Não sei se vocês me ouvem. Queria rapidamente agradecer, Martina, pela fala, foi muito interessante. Eu não sei se você lembra de mim, mas nós nos conhecemos na UNB, na defesa da Janaína. Enfim, e foi muito feliz ver seu rostinho. Não tinha associado o nome à pessoa, então prazer em revê-la. Assim, nesse momento eu continuo em Brasília aí desde o início da pandemia, né? Queria te agradecer imensamente pela fala, foi muito instigante. Eu gosto muito de falas que trazem retratos etnográficos, né? E foi muito interessante. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta muito pontual em relação a coisas que eu tenho pensado agora nessa época da escrita, na finaleira da tese, né? Que eu faço doutorado na URGS, né? Estou terminando a pesquisa pensando um pouco a articulação de mulheres de periferia em relação a vagas para a educação infantil. E à medida que a pesquisa se desenvolvia, eu comecei a perceber que não tinha como falar de creche sem falar também da luta pelas articulações de cuidado, mas também pela luta das articulações políticas, pela garantia de uma série de outros direitos, né, em comunidades periféricas na cidade de Porto Alegre. Né? Então, na verdade, essas mães também estavam lutando por condições básicas de sobrevivência, como acesso à água, acesso à energia elétrica, saneamento básico, transporte público, enfim, uma série de garantias de direito a uma vida digna, né? E a partir dessas articulações políticas, a pesquisa foi me aproximando um pouco mais para a discussão de políticas, né? E todas essas noções que você comentou ao longo da sua fala sobre correr atrás, o tempo da política, também aparecem com bastante força, né? E dialogam bastante com as descrições etnográficas que você trouxe. E em algum momento, eu vou pedir desculpas porque eu não anotei quem foi o seu interlocutor que falou, mas você falou em algum momento sobre a discussão do tempo da política e que o Mamãe de Santo falou que, na verdade, isso era uma forma de discriminação. Eu tenho pensado bastante em relação a como que essas articulações políticas também podem ser pensadas como articulações que têm uma questão racial muito forte, também ligada a essas populações que vivem nas margens, né, dos grandes centros urbanos, que vivem nas periferias, mas também como uma atuação política que visa o combate ao racismo e a toda e qualquer outra forma de preconceito. Pensando um pouco nessa fala que você falou, eu queria que a gente pudesse trocar um pouco uma ideia em relação a isso, em que medida essas discussões sobre o processo de racialização, preconceito e racismo aparecem também ligadas a essa ideia de discussão e de atuação política na sua pesquisa, ou em que medida que a gente pode conseguir estabelecer uma conexão e uma discussão em relação a esse assunto. Obrigada, Hanna. Eu lembro, sim, de você. Não foi você que me deu uma carona? Depois, viu? Foi. Da defesa da Janaína, que, aliás, é um trabalho lindo. Todo mundo devia conhecer. Super legal o trabalho da Janaína. Bom, sua fala é muito bacana, né? Porque eu acho que tem um elemento para desdobrar que é muito interessante aí, porque, embora nessa fala da Mãe de Santo isso apareça mencionado verbalmente, eu acho que pode ser uma questão para pensar todas as situações que são descritas no texto, né? Porque Codó é uma cidade negra, né? Expressivamente negra,
Então, eu acho que é uma variável que perpassa todas essas situações, que são as situações narradas, e talvez mereça esse esclarecimento, inclusive de forma mais evidente na minha leitura dos argumentos que eu estou enjambrando aí. A forma como ela articulou, eu achei muito interessante, relendo esse material de campo para escrever para vocês, porque nesse momento em Codó, essa discussão racial em torno das religiões afro-brasileiras, ela estava se construindo de uma maneira muito específica. Era a primeira vez que tinha uma Secretaria de Igualdade Racial no município. Então, ela tinha acabado de ser criada. Então, é a primeira vez que você tinha algumas campanhas públicas sobre intolerância religiosa. Então, você tem narrativas históricas de situação de intolerância, desde a perseguição religiosa no início do Terecô, no que se lembra nas histórias mais antigas do Terecô, né? Início a gente não sabe quando foi, na verdade, mas assim, desde as histórias mais antigas, tem muitos relatos de perseguição à religião e de proibição. As festas, até hoje, elas precisam de licenças para funcionar, né? Ainda tem toda uma forma de regular muito específica isso. Tem relatos muito interessantes de como é que as pessoas fizeram sobreviver os rituais, né? A despeito de toda essa perseguição formal e oficial por muito tempo. E agora, por essa forma de uma discriminação que, se ela não tem isso, a polícia indo lá fechar seu terreiro como existia antes, ela ainda tem várias outras formas de enfrentamento mais sutis, mas nem por isso mais ou menos delicadas, né? Então, essa fala é interessante porque esse é um momento político muito específico da visão sobre as tendas na cidade, porque é a primeira vez que as pessoas dizem, eu vou falar na verdade, o nome do secretário na época era Augusto Serra, eu vou lá falar com Augusto Serra para pedir ajuda para a minha festa. Né? Então, tinha toda uma articulação que estava começando a existir do ponto de vista municipal em torno disso. Né? Não foi, na época, o foco da minha tese, mas era um momento, aparece de algumas formas, mas assim, é um momento muito especial para isso, porque é a primeira vez que as pessoas entendiam que elas tinham um lugar dentro do Estado que tinha a ver exatamente com a religião, né? Porque era a Secretaria de Igualdade Racial dentro da Secretaria, que na verdade é Secretaria da Igualdade Racial e Cultura, alguma coisa assim, ela englobava, na verdade, duas secretarias. Então, era uma relação que estava se construindo nesse momento, que é muito interessante, mas as pessoas percebiam ao mesmo tempo, vejam que é o mesmo prefeito, o cara que cria a secretaria e o cara que cria o dia do evangélico. Na verdade, é a mesma gestão, faz as duas coisas, o que também é interessante, né, da gente pensar em termos de articulação. Então, esse sentimento, mesmo com a existência da secretaria, esse sentimento de que tinha uma desvalorização dos terreiros era muito frequente nas falas, né? Especialmente porque o que as pessoas entendiam é isso, que elas mostravam o que elas precisavam, que elas nunca tinham retorno, né? E por isso que essa ideia de que prometer retorno no tempo da política é um processo de enganação e é um processo de discriminação. No fundo, as pessoas não querem dar atenção para eles, elas só falam isso da boca para fora nesse momento, né? Acho que isso é interessante de pensar, porque durante o meu campo, tem diversas situações muito evidentes de racismo. Por exemplo, tinham pessoas de terreiro que apareciam numa reportagem da TV dançando numa festa, aí o chefe via e mandava embora. Né? Então dizia, não, você vai nessas coisas, você não pode trabalhar aqui, mandava a pessoa embora. Então, tem vários relatos muito concretos, né, dessas situações de intolerância e preconceito. Mas esse é um discurso que está muito se formando nessa época, é muito legal isso, e essa associação, que ela está bem no comecinho dela, essa narrativa do CNPJ é uma narrativa mais do início dela, quando você começa a ter mais editais da CEPIR, no governo federal, você começa a ter uns outros canais, essa associação ganha um espaço muito grande na cidade. Ela consegue aprovar alguns projetos muito legais, que são projetos que eles fortalecem muito a juventude negra local, fazem oficinas e cursos sobre direitos humanos, sobre diversidade, conseguem articular algumas iniciativas de trabalho com pessoas que são que são negras e são de religião afro. Então, a partir desse momento, essa associação ela consegue crescer bastante. Ela faz alguns cartazes que ela coloca em todas as tendas para visibilizar as tendas, né, para mostrar os espaços. E isso entra em declínio agora basicamente dos governos do Temer para cá, né? Assim, e aí ela começa a ter muito mais dificuldade de sustentação, né? Porque é isso, ela vai se mantendo por uma certa
abertura num determinado momento político de alguns editais que eles começam a concorrer e conseguem ganhar. E é legal porque uma das coisas que eles fazem logo no início, até uma vez que eu cheguei na cidade, depois de um tempo sem ir, e eu não sabia que eles tinham crescido tanto, eles tinham feito vários outdoors muito legais na cidade, sobre respeito à diversidade, sobre beleza negra, sobre as tendas, enfim, eles mobilizaram muito a questão da visibilidade no contexto municipal, que foi muito interessante, né? Mas, de maneira geral, é uma cidade... isso foi uma coisa que durante o campo eu percebi muito. É uma cidade em que a grande parte da população é negra, tem uma elite branca, é uma cidade muito desigual, porque assim, é uma elite muito pequena, que tem uma condição financeira bastante favorável, assim, e que você, em diversas situações, você não vê essa elite na cidade, assim, você não convive com ela. É muito, muito segregado, muito separado, muito marcado. Inclusive, assim, em termos arquitetônicos, de construção de casa, né, de tudo isso, você vai percebendo muito marcadamente essas distinções. E então, por exemplo, mesmo o Bita do Barão, sendo um pai de santo com uma renda financeira considerável, ele tinha propriedades e tudo mais, para essa elite, fora nesses momentos de convívio político na abertura de uma festa, por exemplo, onde o político vai fazer um discurso, não tinha uma interação muito constante no dia a dia da cidade, né? Então, assim, é uma cidade muito, muito desigual do ponto de vista econômico e racial de forma muito, muito evidente. Assim. Então, acho que é interessante mesmo conectar isso, talvez dê para pensar nas outras situações, como é que a questão racial também aparece, porque me faz muito sentido pensar articulado com as quebradeiras de coco, porque eu tenho uma impressão muito clara de que isso está aí também presente, né? Então, nessas outras situações que estão no texto. Gostei muito dessa sua observação, acho legal, muito legal para pensar. Carolina disse que está saindo. Tchau, Carolina. Está vendo aqui que vai precisar sair. Obrigada, Hanna. Muito legal e super curiosa para ler suas coisas sobre Porto Alegre. Obrigado, Hanna. Alguém mais quer, se a Martina ainda tiver tempo, claro, alguém quer fazer mais alguma colocação ou pergunta? Eu queria. Ianca. Vai lá, Ianca. Então, Martina, é muito legal o seu trabalho, muito bonito o seu relato etnográfico, até tão preciso, né? Eu tive acesso agora a um mundo completamente novo, assim, precisão não era uma palavra que faz parte da realidade daqui de Macapá, do Amapá. E, eu fiquei pensando várias coisas, porque no meu campo de pesquisa eu me deparei com uma categoria que também diz respeito a um certo aspecto de labuta, de luta, de dia a dia, que é uma categoria completamente diferente, é a categoria independência, né, por parte de movimentos culturais, artísticos aqui da cidade que eu pesquiso. E aí, bom, nesse sentido eu fiquei pensando que existem algumas similaridades, né, porque você falou dessa recusa à política que elas têm, né, que as mulheres com as quais você trabalhou têm, que elas têm essa percepção de que a política institucional, os políticos profissionais vão usá-las. E isso acontece muito com quem eu trabalho também, com quem eu trabalhei, com quem eu fiz pesquisa. Eles tinham uma recusa enorme aos políticos profissionais, à política institucional, porque eles falavam que isso era um aspecto da sociedade que só ia usar eles, sabe? Que nunca ia apoiar, mas que ia usar o que eles fazem, o que eles criam, a cultura e a arte. E, portanto, eles mantinham total recusa a isso. E aí, e também eram pessoas que, por exemplo, não iam a manifestações, eram pessoas que se entendiam progressistas, que se entendiam de esquerda, alguns, mas que tinham uma recusa a bandeiras políticas, que tinham recusa a participar de manifestações. E aí eu fiquei pensando nesse aspecto e eu queria saber de você
um pouco mais sobre isso, sobre essa perspectiva do seu campo, sobre essa política institucional, sobre essa recusa, sobre essa sensação de que você vai ser usado pelos poderes estabelecidos, né? E aí é isso. Estou lendo aqui o chat e vi que a Hannah disse que a mãe dela é de Codó. Olha que legal. Bom, Ianca, muito bacana a sua pergunta. E interessante para pensar essa categoria independência, né? E sempre tem aquele risco da gente colocar rapidinho como é uma categoria que a gente assim usa, a gente colocar rapidinho no sentido que a gente tem, né? Então já vai associando um monte de coisa a ela que eu não tenho certeza se é exatamente o sentido do seu campo. Então acho que vale a pena você escrever sobre isso, vai ser super interessante. Essa ideia da recusa dessa política institucional, ela é uma recusa até ali, né? Um pouco a ideia do texto é dizer isso, assim. As pessoas identificam os políticos como alguém diferente deles, né? Porque isso não são pessoas simples, não são pessoas humildes para eles, de maneira geral, porque não tem essa vida, né? Tem uma vida distinta da deles, eles percebem uma vida diferente do ponto de vista da gestão do cotidiano e tudo mais. Porque normalmente os políticos que eu estou narrando, né, em grande parte eles são esses políticos dessa pequena elite local. São famílias bastante tradicionais na política, pessoas inclusive já tiveram cargos federais, tem famílias bastante conhecidas nessa região e que vão e que se reproduzem nesses postos de poder, né? Então eles veem essas pessoas como muito distanciadas em termos de modo de vida, mas eles também percebem ao mesmo tempo que eles não podem simplesmente recusar, né, qualquer contato. Um pouco do esforço, por exemplo, de conseguir um documento, eles sabem que é uma relação com a política, né? Então, eles sabem que eles vão para o CNPJ, vai ter que ir lá falar com o prefeito para pedir uma ajuda, né? A questão é isso, eles não têm uma fé inocente de que isso vai dar simplesmente certo, né? Eles têm um pouco desse jogo, uma espécie... Eu sempre penso um pouco pela chave da aposta, porque tem esse reconhecimento que a política é um espaço de recursos, tem essa compreensão que o recurso tem que ser distribuído, né? Isso até aparece nas etnografias do Moacir Palmeiras, mais antigas, isso já aparece lá. Então, é uma fonte de recurso, onde os recursos precisam ser distribuídos para as pessoas sentem isso, mas não dá para saber 100% se isso vai dar certo, né? Por isso que é um pouco essa vereda, esse caminho novo. Você vê como uma fonte de recurso, você vai solicitar questões aos políticos, você vai pedi-lo sim, e vai pedir muitas vezes de modos e canais que não são institucionalizados, que são exatamente aquela conversa no pé do ouvido. O político está passando, vamos lá, vamos aproveitar, vamos falar tal coisa. Né? Então tem esse contato constante, não é uma recusa absoluta, mas é um olhar sempre desconfiado. Porque é isso, você não sabe se vai conseguir se efetivar alguma coisa a partir disso ou não, né? Então é um pouco essa ideia de um envolvimento, mas esse envolvimento que está sempre com um pezinho atrás, porque esse ambiente é visto como um ambiente que pode levar à exploração da precisão, porque você pode contar para aquele político ou para aquele vereador tudo que você está vivendo, e você pode não conseguir, né, que esse recurso chegue na associação, que esse recurso chegue para as quebradeiras de coco. Então é um pouco nesse sentido, assim, se percebe esse lugar como um lugar muito específico, como um lugar que ele tem um pouco esse duplo, né? Ele é uma fonte de recurso, então você tem algum diálogo que você tem que ter com ele pode levar a uma melhoria da sua vida, ao mesmo tempo não tem nada garantido, porque, né, não necessariamente as pessoas vão conseguir ver do seu ponto de vista e se sensibilizar com a sua história enquanto movimento, enquanto associação ou enquanto pessoa, de fato. Então, acho que isso é bem bacana da gente pensar que não é só negativo, né? É negativo, especialmente no tempo da política, né? Onde você pode ser enredado nessas tramas aí que são tramas enganadoras, mas é também uma fonte de recurso com quem você tem que aprender a dialogar, você cria estratégias, você cria... acho que a Hannah estava falando um pouco disso, e mais cedo, também acho que a gente mencionou em outra fala, que é um pouco isso, você tem que aprender a lidar com esse contexto que é o da política, você tem que criar estratégias, e testando conhecimentos, e acumulando conhecimento para saber lidar com essa política institucional, né? Isso é bem importante. Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais esse sentido da recusa.
Sim, muito obrigada. De nada, imagina. Alguém mais? Acho que é isso, Martina. Martina, muito obrigado. Foi uma apresentação muito boa, muito interessante. Vou pedir para você, se você puder compartilhar comigo, Carol, esse texto ou um outro artigo seu que esteja tratando de coisas correlatas, seria ótimo. Tá bom? Antes de realmente finalizar e te devolver a palavra para você se despedir, Martina, Raíssa, você quer anunciar o evento da próxima semana? Você está aqui? Sim. Pronto. Bom, gente, aproveitar, né, que estamos aqui. Agora eu não vou lembrar o nome exato porque mudou. É o último evento do Antropologias Hoje, que é o outro seminário que a gente organiza. E aí ele conta com alunos recém-formados ou formados dos programas de pós-graduação do Brasil. E aí esse evento é o que não conseguimos fazer ano passado, devido ao apagão que teve no Amapá e, enfim, outros problemas, e aí ficou adiado para esse ano, que é sobre a questão da Covid-19 e antropologia da morte. O título, eu acho que é o Covid e o Corpo Morto, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho. Na verdade, eu vou na página do Laet, que é mais fácil, e aí eu consigo dizer para vocês exatamente. Bom, isso. Covid e o Corpo Morto, Ritual, Luto e Memória. Quem vai falar sobre vai ser o Liana Gomes da Silva e o Everson Bezerra Silva, que são ambos doutorandos do programa de pós-graduação da UFPB, da Antropologia. E aí fica o convite. É o mesmo horário, né, Marcos? 3h30? 3 horas. 3 horas, então. E aí a gente vai também pelo Zoom, na página do Laet no Instagram, tem o link de inscrição. Só reforçando, é que nós realizamos 2 seminários diferentes, né? Um Antropologias Hoje, que a gente discute questões contemporâneas com recém-doutores ou pessoas que estão próximas de se doutorar ou mestrandos, e o Cidadanias, que foi o de hoje com a Martina. O próximo encontro de Cidadanias vai ser com a Júlia Otero, que é do Pará, e ela vai trabalhar com a questão da luta indígena por terra e o antropoceno. A gente vai divulgar mais em breve. Dito isso, mais uma vez, Martina, muito obrigado, aprendemos bastante. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Quero agradecer muitíssimo o convite, a lembrança, né, Marcos, do meu nome, né, e o prazer de poder reencontrar você e também conhecer os estudantes aí do grupo de estudo de vocês, dizer que foi um prazer imenso, que foi muito legal rever, né, a Hanna, rever o Pedro, pessoas que a gente vai encontrando por aí na trajetória da gente, e agora rever também alguns alunos meus que estão aqui, tô adorando. Quem sabe esse é um contato inicial para a gente fazer mais coisas juntos, pensar em outras atividades, já que a gente tem temas de trabalho, né, que estão sempre relacionados, e a gente pode, quem sabe, vocês participam aí das nossas atividades no LEAP também em algum momento e conhecem o pessoal daqui. Acho que esse intercâmbio é uma das coisas que a gente pode fazer, esses tempos difíceis serem mais proveitosos, a gente fazer esses intercâmbios com os colegas e conhecer mais pesquisas e, enfim, deixar o agradecimento e, inclusive, pelas sugestões, pela escuta atenta de vocês, pelas questões super qualificadas que eu espero poder pensar aqui e contemplar no texto para deixar ele um pouquinho mais formado e mais formatado. Obrigadão. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Martina. Obrigado a todos. Agora eu vou encerrar a transmissão. Abraço.